7h03 da manhã, 9 horas mais 23 minutos. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é terça, hoje é dia 5 de janeiro de 2021. E nós estamos recebendo aqui no programa o vereador Adalberto Carlos Soares, que desde a última sexta-feira é também o presidente da Câmara de Vereadores de Taquara neste ano de 2021. Bom dia, vereador Adalberto Soares. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes, aos funcionários aqui da rádio, todas aquelas pessoas que estão na escuta do programa, aí seja lá no nosso interior, que é bem grande, né? Bem grande. Nos bairros da nossa cidade, aí no centro, então todos os que estão na escuta aí do teu programa. Vamos conversar um pouquinho, vereador Adalberto. Antes da gente falar da presidência da Câmara, que é o fato mais recente, vamos falar de uma coisinha que nós ainda não falamos desde a eleição. Foi tão recente a eleição, sim. 15 de novembro, né? E o vereador conquistou aí mais um mandato, é o terceiro, né? Terceiro mandato como vereador aqui em Taquara. Mais uma vez conquistando aí esse retorno à Câmara de Vereadores. Qual que é a sua avaliação desse resultado da eleição de 15 de novembro e a possibilidade de continuar o trabalho de vereador na Câmara de Taquara? Bem, Vinícius, eu acho que tu tem acompanhado o meu trabalho durante esses anos aí. A gente desde sempre... o primeiro mandato. Desde o primeiro mandato, né? Até eu pouco veio aqui na rádio, né? Até deveria ocupar mais... Mas participa com nós, geralmente, às vezes no WhatsApp, né? Sim, às vezes a gente dá. A gente sempre está atento, né, às notícias e tal. E a gente sempre procurou atender as demandas da comunidade, né? Eu sempre fui um cara aberto a atender as pessoas e ouvir as pessoas. E esse é o meu trabalho que foi durante os 4 anos, né? E a gente foi para uma reeleição, né? Sabendo, né, da dificuldade que a gente ia ter nessa eleição, em função dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, né, de não poder assim ter aquele contato muito direto com as pessoas, estava tudo muito restrito, né? Então isso foi um fator novo. As redes sociais também trabalharam um pouco, né? Então tudo foi uma campanha diferente. E também eu acho que eu não sei, mas me parece que a pandemia deixou o ânimo das pessoas um pouco mais agitado. E isso também reflete na política, né? Também, né? Tudo contribui. Então foi uma campanha assim bem diferente, totalmente diferente. Tu ia para a rua, olha assim, eu vi tão pouca movimentação de candidatos na rua, não sei se era só eu que andava na rua, parece que eu tinha uma impressão que eu estava só eu de candidato, sabe? Porque eu me encontrei bem pouco com candidatos na rua. E tinha bastante, né? Hoje nós tínhamos de vereador 160, eu acho. Quase 170 candidatos. Então era muita gente. E eu estranhei esse fato de a gente não ver tanto aquele agito que nem as outras campanhas, né? Então foi uma campanha que a gente não sabia o que ia acontecer no dia da eleição, né? E foi uma eleição que me surpreendeu, né? Ela me surpreendeu muito. Os resultados da eleição me surpreendeu. Em que ponto? Não, até a própria votação de alguns vereadores, né? Tinha vereadores aí que eu apostava que seria uns dos mais votados, seriam reeleitos, né? A gente tinha essa visão, né? E nas urnas isso não aconteceu, né? Deu resultados bem diferentes. Eu apostava numa melhor votação, também caí na minha votação, como a grande maioria caiu, poucos que aumentaram, né? Então foi realmente uma campanha muito diferente, que surpreendeu a todos. A da majoritária também foi uma eleição muito estranha, né? A gente apostava no nosso candidato que a gente ia vencer a eleição e acabamos perdendo também, né? Então foi surpresa em todos os aspectos, né? Todo na questão... Aliás, essa questão, muitos candidatos. Na verdade, a grande maioria dos candidatos que concorreu na eleição de 2016 e que concorreu agora na eleição de 2018, nem só os vereadores, mas próprios candidatos mesmo, praticamente quase todos baixaram a votação, né? Esse ano teve... que também teve mais candidatos, teve a questão do quociente, agora que é tudo pelo partido, não é mais pela coligação, né? Por partido. Isso impactou bastante, né? E um fator também foi a ausência do eleitor nas urnas, né?
Também. 10 mil eleitores não foram votar. É, bastante gente, né? E com certeza esse eleitorado aí foi o eleitorado assim um pouco mais maduro, né? Em função da pandemia, eu não vou, dá para justificar e tal, então... E eu, na verdade, eu tenho um eleitorado assim mais maduro, né? O meu eleitorado não é um eleitorado jovem, ele é mais maduro. Então foi um dos fatos que também contribuíram. Mas em resumo, a gente... Conseguiu mais um mandato. Consegui mais um mandato, 447 pessoas que votaram em mim, né? Eu quero aqui agradecer mais uma vez, né, a todos que confiaram no meu trabalho. E eu quero aí continuar meu trabalho da maneira que a gente sempre procurou fazer, né? E é isso que eu quero para... As minhas ações, elas são voltadas ao bem comum da população, mas que eu sempre preservei isso. Bom, e aí tivemos na última sexta-feira a eleição de presidência da Câmara, onde o vereador Adalberto Soares foi eleito presidente da Câmara. Nos últimos 2 mandatos, o Adalberto não tinha tido a oportunidade de ser presidente da Câmara, agora, iniciando o 3º mandato, já iniciando com esse desafio de também presidir a Câmara de Vereadores. Qual que é a tua expectativa, Adalberto, para esse trabalho, esse desafio no comando do Legislativo? Eu disse assim, contar um pouquinho o histórico, então, resumindo, bem resumido, né? Na primeira eleição, lá em 2012, que eu fui eleito o vereador mais votado do PP, o segundo foi o Beto Timóteo, depois veio o Arleu e o Guido, parece que foi. Eu abri mão de eu ser presidente naquele mandato, vamos dizer assim, em função da primeira eleição e tal, vamos deixar que os mais velhos aí, vamos dizer assim, sejam os presidentes. Talvez foi um erro que eu cometi, que eu já deveria ter me colocado à disposição naquela época. No segundo mandato, eu tive uma oportunidade bastante clara, quase que definitiva, a minha presidência para 2017. E dentro do partido lá houve alguns desencontros, né? E eu acabei sendo, vou dizer, derrotado dentro do partido. Eu lembro que na ocasião você deixou clara eu lembro que na ocasião, se eu não me engano, na Câmara você deixou clara essa questão, né? Sim, claro. Eu lembro que numa ocasião você manifestou essa situação. Estava praticamente certo que eu ia ser o presidente, também lá nos últimos minutos lá, não consegui êxito naquela oportunidade. Então isso eu fiquei bastante chateado até com o próprio partido e tal, mas é coisa que passa, né? A gente tem que dar tempo ao tempo e tal. E agora eu fazia parte de um grupo político ali, que tu bem sabe, né? Durante 8 anos, a gente teve uma reunião da base dos vereadores eleitos. Não gostei muito das conversas que houve dentro daquele grupo lá, e eu disse, mas eu não posso concordar com esse tipo de coisa, e eu vou tomar outro rumo. É inevitável que eu pergunte, e o Adalberto pode ficar à vontade se quiser ou não responder, mas é inevitável que eu faça essa pergunta. Quais conversas que o Adalberto não gostou? Que tipo de conversas aconteceram? Não, no sentido assim de mudar a estrutura da Câmara, talvez criar novos cargos e tal. Esse tipo de coisa assim. Só que assim, nós vivemos num momento assim que acho que nós temos que reduzir, nós temos que, né, fazer alguma coisa, cortar gastos, né? Porque nós vivemos um momento difícil, né? Para tu ver que o ano passado os vereadores, nós tivemos essa consciência de reduzir nosso próprio salário, né? Então, a partir de janeiro agora, o nosso salário é reduzido 35%, né? É uma baita redução, sabe? Então, nós não podemos reduzir de um lado e gastar do outro, né? Nós estamos contradizendo aquilo que nós apliquemos como uma boa ação, tá? Mas, resumindo assim, eu decidi escrever uma carta lá da minha intenção de eu me candidatar a presidente pelo PP. Escrevi uma carta para o partido, essa carta foi aceita, né? E infelizmente quando eu tomei essa decisão eu já tinha sido tirado fora do grupo, que eu já tinha feito 2 reuniões sem a minha presença, né? Então deu tudo certo. Eles não queriam ir mais no grupo, e eu também já não queria mais estar junto, então deu tudo certo. E eu escrevi essa carta para o partido, ela foi bem aceita, né? E
foi muita luta, muita negociação, muita conversa, muito diálogo, né, para chegar onde a gente chegou, né. E o objetivo meu lá na Câmara é manter a estrutura que hoje nós temos na Câmara, que é uma estrutura enxuta, a Câmara de Itacoaratá é enxuta. Então é isso que eu quero manter um bom diálogo com meus colegas vereadores. Aqueles que votarem em mim e aqueles que não votarem também, eles vão ter um tratamento igual, né? Esse presidente vai tratar todos iguais, né? E o meu objetivo é nós trabalhar poderes separados, né? Executivo é uma coisa e legislativo é outra, né? Nós temos que separar isso, mas trabalhar juntos, ser parceiros, né? Mas cada um cuida do seu setor, né? Eu vou administrar a Câmara, a prefeita vai administrar a prefeitura, mas nós vamos ter que trabalhar junto, separado. Não sei se dá para entender. Vai muito na linha do que eu lembro quando a Cirlei era presidente da Câmara e agora ela é prefeita. Ela falava de harmonia, mas independência. É nesse sentido, então? Nesse sentido que a gente quer trabalhar, né? O que a gente vai fazer na Câmara? A prefeita vai elaborar os projetos, que é da intenção dela, que ela quer pôr em prática, né? Ela vai mandar os projetos para a Câmara, né? Tem as comissões lá que já foram criadas, né? Essas comissões já foram criadas no dia da posse. E a gente vai analisar os projetos e esses projetos vão à votação, né? Os vereadores vão decidir se é uma coisa boa para o município, tá? Em cada vereador tomar sua decisão se vota favorável ou ao contrário. Se não é bom, é a mesma coisa, né? Com certeza. Então, assim que a gente tem que trabalhar. Bom, é o que eu penso como presidente. Da questão da eleição, até tem uma pergunta que ela é um pouco mais forte aqui, ela é do Leandro Silva. E eu não sei se o Adalberto entende dessa forma, eu vou fazer a pergunta como ela foi colocada aqui. Explica aí por que traiu a sua coligação. Eu não sei se tu entende como uma traição. Na verdade, o Adalberto acabou já falando um pouco sobre isso, né? Não, eu não traí. Eu não traí, simplesmente eu não traí ninguém, né? Eu tomei uma decisão como vereador, através de uma carta que eu escrevi para o meu partido. Mas no dia que eu entreguei, estava a caminho de entregar a carta, eu já sabia da informação que eu não participava mais do grupo, sem eu saber. Tá? Então, na verdade... Porque essa carta, ela poderia servir para o próprio meu grupo, né? Até então ela ia servir para o próprio grupo. Se o meu grupo aceita que eu seria o presidente, tranquilamente, não teria problema nenhum, né? Só que no caminho de eu entregar a carta, eu já fiquei sabendo que tinha 2 reuniões que tinham se feito sem a minha presença. Então, se analisar por um modo de outro ângulo, eu que fui traído. Exato. Né? Dá para analisar dessa forma também. Bom, do ponto de vista... existiu, e eu não sei se o Adalberto entende dessa forma, mas a gente que está analisando de fora, existe uma nova configuração de grupos políticos e uma nova configuração da própria base da prefeita Cirlei. Como o Adalberto vê isso? Porque uma das coisas que se apontou quando a Cirlei foi eleita é de que ela não teria uma facilidade, vamos dizer assim, na Câmara de Vereadores, porque ela não conseguiu eleger, vamos dizer, maioria. Ela elegeu 4 vereadores da sua coligação. Agora ela já consegue ter uma configuração um pouco mais próxima de base de apoio. Como o Adalberto enxerga essa questão na Câmara de Vereadores? Como é que eu vejo, mas eu acho que não, esse negócio de base de governo, claro, é importante a prefeita ter essa segurança, né, de ter a maioria. Mas como eu coloquei, eu acho que os projetos vão para lá, pode ter vereador da base do governo que pode não concordar com o que a prefeita está mandando. Isso pode acontecer. E pode ter gente da oposição que acha importante aquele projeto. Então, essas coisas a gente tem que saber separar, né? Nem todo mundo da base do governo é obrigado a concordar com tudo que o executivo manda, né? Então, eu acho que Nos últimos 8 anos teve episódios em que o Adalberto, por exemplo, em alguns momentos também manifestou discordância, né? Sim, não, a gente votou muitas vezes contra o governo, né, por não concordar com o que estava sendo exposto, né? Eu lembro que um dos casos mais explícitos foi o caso em que gerou a própria saída da Cirlei do PTB, que foi o caso do concurso. Sim. Que houve, o prefeito Tito aqui na rádio disse que houve uma orientação
E naquela ocasião o Adalberto votou com a proposta da Cirlei, né? Era vice-presidente da Câmara também, né? Porque era uma proposta de concurso público para a Câmara, né? Para tornar a Câmara independente, né? Hoje a contabilidade da Câmara ela é feita na Prefeitura, né? E a ideia da Cirlei era trazer essa contabilidade para dentro da Câmara, né? Sim. E na época não foi aceito isso aí. Eu concordei porque eu estava junto no grupo, até ajudei a desenvolver ali, acompanhei o processo e tal, ia ter um concurso, então eu tinha que ser favorável, eu era favorável no momento. Sim, né? sim. Bom, falando agora a respeito da própria gestão da Câmara de Vereadores, tem alguns temas que são importantes que o Adalberto vai conduzir. Uma das questões é que a Câmara nos últimos anos se notabilizou por fazer devoluções do seu orçamento no final do ano ou durante o exercício. Como o Adalberto pretende conduzir essa questão? Bom, mas aqui eu até tomei nota de uns dados aqui sobre o orçamento da Câmara, né? Hoje a Câmara, ela tem um orçamento mensal, que é o 7% agora, né? Não é mais o 6%, é o 7%, de 544 mil mensais. E esse dinheiro vai para a Câmara para os gastos, folha de pagamento, os contratos, enfim, a manutenção do Legislativo. Toda a manutenção, algumas melhorias que tu queira fazer e tal. Então esse é o orçamento da Câmara. O orçamento anual da Câmara é 6.500.000 aproximadamente. É um valor bem significativo anual, né? É claro que a Câmara não vai gastar isso aí, né? E vai sobrar valores, tá? Esses valores com certeza vão ser devolvidos ao Executivo, tá? Isso aí a gente vai seguir a regra aí, vai ser parceiro, vai devolver os valores, porque a gente precisa desses valores para aplicar em saúde, melhoria de maquinário, enfim, né? Uma das maiores cobranças dos vereadores nos últimos anos, e isso até era feito por alguns integrantes da própria base do governo, dizem respeito a quando a Câmara faz as devoluções dos valores, os vereadores tinham a intenção de saber efetivamente para qual era o destino. Como é que o Adalberto pretende conduzir isso? Com a prefeita Cirlei também, né? Olha, Vinícius, eu não sentei com a prefeita ainda para falar nada sobre esse relacionamento que a gente vai ter. A gente não tratou nada disso aí ainda. Mas com certeza, né, eu vou ser daqueles vereadores que eu acho que eu vou querer saber, né? Junto com os demais vereadores. Não vou querer saber centavos, né? Mas pelo menos o grosso, aquele, procurar ter uma destinação para alguma coisa que vai ser útil para o município, né? Para beneficiar a nossa população, porque é um dinheiro do povo e nós temos que ter responsabilidade de administrar da melhor maneira esses valores que é do povo, né? Com certeza. Bom, também indo bem prático agora, nos últimos meses, praticamente todo o segundo semestre do ano passado, a sessão foi online, virtual, né, com os vereadores nas suas residências. Isso se mantém? Como é que vai ser para esse ano? Não, assim, a gente fez na segunda-feira agora de manhã, no dia da posse eu já convoquei todos os vereadores para a gente fazer uma sessão treinamento, que a gente fez agora na segunda-feira, ontem de manhã às 10 horas, onde os servidores da casa lá fizeram um treinamento com os novos vereadores, porque hoje mudou o sistema, né? Tudo online, computador, internet, todo esse sistema novo. Então eu fiz esse treinamento lá para a sessão de hoje às 18, ele já está mais ou menos sabendo os trâmites da Câmara de Vereadores. E a minha intenção agora é continuar ela presencial com os vereadores na Câmara, né? Virtual, né? No caso, presencial, mas transmitido pela internet, né? Mas na Câmara. Por quê? Porque como é um início de um mandato, os vereadores vão ter muita dúvida, né? O sistema ali, então os servidores da casa vão estar ali junto para dar a assistência necessária a esses vereadores. Então, mas sem a presença de público, sem a presença de público. Vai ser como se fosse em casa, mas na Câmara. E eu
quero continuar aí por um bom tempo. Tá? A gente vai torcer para que essa pandemia aí diminua, né? A gente possa, num rápido tempo voltar aí... a ter público, né? Até voltar a ter público. Bom, então, portanto, presencial. Lembrando que, como não pode a presença de público, o pessoal pode acompanhar de casa. A Câmara tem o seu canal, a TV Câmara. A Rádio Taquara transmite a sessão às 18 horas. E também transmite no Facebook, né? A transmissão, então o pessoal pode acompanhar aí também em casa, né? As reuniões da Câmara de Vereadores, né? Adalberto, sobre, então, a sessão hoje já começa hoje, né? Às 18 horas. Aliás, isso é uma coisa do primeiro ano, né, Adalberto? No Sim. primeiro ano não tem recesso em janeiro, né? Nós temos em julho. Uhum. Nosso recesso vai ser em julho. Então, no primeiro ano, janeiro, isso não... Na outra legislatura mudou, chegou-se a fazer recesso em janeiro, mas isso não está previsto. Não está. O regimento interno a gente mudou, né? Uhum. Até porque quando pega uma administração nova, ela vai precisar de projetos inicial para desenrolar dar o andamento à administração, então precisa que a Câmara esteja à disposição. Se tivesse em recesso, teria que fazer com uma convocação, né? Uhum. Que daria mais trabalho, vamos dizer assim. Tem alguém para uma praia, viajando e tal, ia se tornar mais complicado. E assim, no primeiro ano de cada mandato, o recesso em julho. Em julho, e agora nesse ano, então, janeiro já entra trabalhando, vamos dizer assim, né? Sim, direto. Já entra sem recesso aí, já tem exceção hoje, então, às 18 horas já eu, tem... particularmente, eu não saí de Taquara agora durante esses feriadão, eu fiquei por aqui, né, descansando e tal. Mas, esse ano nem dá pra sair, né, por causa da pandemia, né? Mas se tu olhar nessas praias hoje, né, não dá, mas tá lotada, né? Então... Vamos ver isso aí, o que vai dar isso aí na volta desse Tomara que ano, seja mais tranquilo, porque nós precisamos, né, um ano mais tranquilo esse ano, né? Vamos torcer que tudo seja... Bom, no final de semana, o Adalberto esteve acompanhando também, pelo que eu vi nas fotos, já aconteceram algumas mudanças no setor de obras, o Centro Covid vai mudar de local. Como é que o Adalberto está analisando este início do governo no Poder Executivo? Vinícius, assim, eu acho excelente as atitudes, porque eu acho que nós temos que tratar o serviço público, né, como se fosse a casa da gente, né? Nós temos que economizar. Não tem cabimento nós ter prédios públicos abandonados e não está pagando aluguel, né? Uhum. Então eu concordo plenamente. Eu em 2013, quando eu entrei na Câmara, acho que um dos meus primeiros discursos foi que eu achava assim um absurdo, né? Um município de 120 e poucos anos naquela época, né? Hoje é 136 ou 137, eu já nem me lembro mais. Não ter uma secretaria de obras própria, né? Eu achava um absurdo isso aí, né? E eu sempre fui favorável à prefeitura ter um prédio próprio. Eu me lembro que lá em 2015, até tem um documento aqui comigo, que a gente fez um requerimento ao Executivo, solicitando ao Executivo que criasse uma Secretaria de Obras própria. Foi assinado por todos os vereadores na época, para nós fazer essa Secretaria de Obras lá perto de 17 de abril, lá quem vai para Tucanos, tem um baita de um terreno lá. E a administração ficou de ver e tal, mas nunca foi botada em prática, né? E eu respeito, né? Cada um tem o seu direito de administrar. 135. Então, todo mundo tem o direito de administrar como achar que é melhor, né? Mas eu acho que a atitude da vereadora Cirlei, eu acho que é boa, né? Vai economizar aqui só ali quase 10 mil reais de aluguel, né? Então eu acho bem interessante a atitude dela, né? E isso aí o município só tem a ganhar, né? A questão da mudança da Secretaria de Obras, com certeza, né? Um espaço amplo, né? Vai ter espaço para tudo lá, depósito. A intenção da prefeita, segundo o que eu sei, ela tem abastecimento próprio dos veículos, principalmente o diesel, né? Então são tudo coisas que vai ganhando centavos aqui, centavos ali, que lá no fim dá um monte, né? Na sessão de sexta-feira,
O Adalberto chegou a fazer um esclarecimento durante a sessão sobre a tua relação pessoal com a Cirlei e também a relação da campanha eleitoral no ano de 2020. Por que tu sentiu a necessidade de fazer aquele esclarecimento? Não, eu senti a necessidade até para esclarecer para o meu partido, que ainda duvida que eu trabalhei pro partido, né? Eu acho que isso não é verdade, eu posso afirmar isso com todas as letras, né? Que eu trabalhei foi para o nosso candidato, né? E talvez eu falei isso aí porque eu senti essa necessidade de falar, né? Porque eu trabalhei pro PP, que nós tínhamos candidato a prefeito, né? E isso eu deixei bem claro para a Cirlei, né? Em relação a isso. Porque quando eu fui vice-presidente da Cirlei no ano passado, a gente andou saindo aí pela região, fazer visitas no interior e tal, como mesa diretora. E ficou aquilo ali associado como eu estava junto com a Cirlei, já em campanha e tal, uma pré-campanha e tal. E não era. Às vezes que a gente saiu porque a Cirlei me convidou, vamos dar umas voltas para o interior, eu não conheço muito o interior, vamos junto comigo. E fui como colega, como vice-presidente da mesa, né? Resumindo, é isso aí, né? É aquela coisa, tu tens uma boa relação pessoal com ela. Eu tenho, eu e a Cirlei sentamos durante os 7 anos junto, um do lado do outro. Então nós passávamos sempre conversando e debatendo e tal, né? Sim. A gente tem uma boa relação, né? Sim. Muito boa relação, né? Então, por que não eu não poder contribuir agora? Passou as eleições, nós perdemos a eleição, eu reconheço, a gente perdeu, né? Agora eu vou ficar simplesmente neutro, eu vou apoiar naquilo que eu puder. E vou cobrar aquilo que eu achar que não for certo, né? É assim que eu vou trabalhar, né? Bom, Adalberto, então, hoje começando as reuniões da Câmara e expectativa para um ano que todos, eu imagino, melhor do que esse ano de 2020, né? Porque o ano de 2020 foi tenso, né? Sim, sim. As últimas colocações aí que o Adalberto queria deixar para nós. Vinícius, assim, o que eu quero deixar assim bem claro, tá? Que eu vou dar o melhor de mim na Câmara de Vereadores, né? Para fazer um bom trabalho, sendo bem transparente, né? E quero ter uma boa relação com todos os vereadores. Eu quero estar aberto ao diálogo, que eu acho que isso é muito importante, né? Que nem eu disse, a eleição passou, agora nós temos que olhar para frente, que nem diz o Sartori. Agora é olhar para frente, né? Deixar as ranzinhas políticas de lado, né? E tentar fazer o melhor para o nosso município. Foi o que eu coloquei lá no dia da posse também para os vereadores. Ranzingas pessoais, de um com o outro, se tiver alguma, espero que não tenha, né? Que fique na rua. Não vamos levar isso aí lá para dentro do plenário. Lá no plenário vamos tentar discutir o campo das ideias, dentro dos projetos, quem é favorável, quem não é, né? Isso, até voltando um pouquinho, nos últimos anos o clima na Câmara estava um pouco mais tenso, né? Aconteciam às vezes discussões em plenário. Sim. Houve uma mudança bem significativa na própria composição da Câmara. Dos 15 vereadores, 11 são novos. Então são 11 novos vereadores que nós mesmos vamos ter que acompanhar como vai ser o posicionamento deles e a própria condução do plenário. Mas se acontecerem, como o Adalberto pretende conduzir eventuais discussões mais acaloradas? Tu sabe que o presidente é que, vamos dizer assim, que é o responsável pela condução dos trabalhos, né? Eu, como presidente, eu vou ter que tomar minhas atitudes cabíveis que eu posso tomar, né? Então, eu espero assim que tenha o bom senso, né? De todos os vereadores, que eu tô lá naquela função, não sou a favor num nem do outro, né? Sim. Eu tenho que ter a gente tem que ter um poder harmônico, né? Mas se tiver que chamar a atenção de algum vereador, eu não vou ter dificuldade nenhuma, né? Eu não tenho dificuldade nisso aí. Para né? manter o trabalho como tem que ser. Manter o trabalho como tem que ser, né? Perfeito. Bom, para a gente encaminhar o encerramento, eu acabei cortando aqui. Pode fazer as considerações finais. Eu quero assim agradecer o espaço, agradecer o convite que tu me fez aí, para mim participar aqui, para mim expor as minhas ideias, né? E quero dizer a todos que eu não tenho ranzinga com ninguém. O que passou, acho que passou. Eu quero olhar para frente, para o bem do município, né?
E quero me colocar mais uma vez à disposição, deixar meu carinho, meu abraço a todos os ouvintes aí, que todos tenham um ano novo aí, repleto de muita saúde e paz no coração, que é o que todos nós queremos. Perfeito. Adalberto, obrigado pela presença aqui no nosso programa e estamos sempre à disposição para estar divulgando os trabalhos. 9h53 da manhã, nós vamos para um rápido intervalo, em seguidinha retornamos.